Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira videoaula do curso de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Cíntia e vou falar para vocês hoje sobre o sistema reprodutivo das plantas cultivadas. O sistema reprodutivo ele segue uma classificação quanto ao tipo de flor e ao modo de reprodução. Quanto ao tipo de flor, a gente tem as flores monóicas, que são as flores femininas e masculinas separadas, mas no mesmo indivíduo, como por exemplo no milho. Temos as dioicas, que são as flores masculinas e femininas separadas, inclusive em indivíduos diferentes, como no caso do mamão. E temos as polígamas, que tem flores femininas, flores masculinas e flores hermafroditas no mesmo indivíduo, como por exemplo o cajueiro. E quanto ao modo de reprodução, temos o modo de reprodução sexuado e o assexuado. Lembrando que sexuadamente a gente consegue gerar variabilidade genética. Então, quanto aos grupos reprodutivos, as plantas podem ser divididas em alógamas, autógamas, intermediárias e reprodução assexuada. Portanto, essas três primeiras conferem reprodução sexuada. As alógamas são as plantas que se reproduzem por fecundação cruzada, numa taxa média acima de 95%. Elas são heterozigotas para a maioria dos locos, ou seja, muitos alelos dominantes mascaram alelos recessivos. As plantas alógamas podem sofrer, sim, autofecundação. Só que quando isso ocorre, acaba expondo alelos recessivos que normalmente estão ligados a características desvantajosas, tipo a perda de produtividade, menor porte da planta. E essa endogamia causa a perda de vigor ou a depressão endogâmica. Mas nem todas as alógamas vão apresentar essa depressão, pois pode ser que algumas características manifestadas por alelos recessivos sejam vantajosas, ou pode ser também que durante o processo de domesticação ela tenha perdido essas características ruins. Os fatores que determinam a alogamia são a monoicia, a dioicia, a autoincompatibilidade e a mastosterilidade. A monoicia ela é quando a gente tem flores de sexos diferentes no mesmo indivíduo. A dioicia é quando temos apenas flores masculinas ou femininas em um indivíduo separado, tipo o mamão, a palma, a tâmara. A autoincompatibilidade é a incapacidade do indivíduo de se autofecundar ou a não produção de sementes viáveis. Essa incompatibilidade ela pode ser homomórfica, que ela é controlada geneticamente. Ela pode ser gametofítica ou esporofítica. Isso é com relação ao grão de pólen, a receptibilidade do pistilo. Ou heteromórfica, que diz respeito às diferenças da morfologia floral. Vamos supor que as anteras estão no nível mais baixo do que o pistilo, elas não conseguem alcançar. E a mastosterilidade é a não produção do grão de pólen, ou a não liberação dele, ou a esterilidade mesmo. Pode ser genética, que é governada pelos genes presentes no núcleo, ou citoplasmática, que o próprio nome diz, pelos genes presentes em organelas do citoplasma. Os fatores que favorecem a alogamia, a gente pode ter a dicogamia, que está classificada como protandria, ou protogenia. A dicogamia é quando ocorre o amadurecimento das estruturas reprodutivas em épocas diferentes. Ou seja, a protandria é quando as anteras amadurecem antes do pistilo. E a protogenia é quando o pistilo amadurece antes. As barreiras mecânicas podem ser diversas, mas o intuito é dificultar a chegada do pólen na própria planta. As plantas autógamas são as plantas que se reproduzem por autofecundação numa taxa média superior a 95%. Elas são homozigotas para a maioria dos locos, mas isso não quer dizer que não haja variabilidade. Ela pode haver sim, se houverem mutações, cruzamentos ao acaso ou mistura de sementes. Nesse caso, para nós do melhoramento, essas plantas ou sementes delas serão descartadas. As plantas autógamas não sofrem depressão endogâmica. Os fatores que favorecem a autogamia são a proteção das flores por uma estrutura chamada quilha, por exemplo, no caso do feijão,
e protege tanto o pistilo quanto as anteras. Isso difere lá nas alógamas do caso das barreiras mecânicas, porque as barreiras mecânicas protegem só o pistilo. Aqui, nesse caso, protege os dois. A cleistogamia, ela ocorre na soja e é caracterizada pela polinização da flor antes da antese, né, da abertura da flor. Ou seja, ela só abre se ela estiver autofecundada. Aqui na figura a gente tem um exemplo do que ocorre na cleistogamia. A flor já é fecundada, ela só vai abrir depois, então nem tem jeito de ter polinização cruzada. E os estruturais, no caso do tomate, formam um cone de um arranjo de pétalas em volta do estigma. As plantas intermediárias são as plantas, no caso do algodão e da berinjela. Elas têm uma taxa de autofecundação ou de fecundação cruzada entre 5% e 95%. E geralmente usam os métodos de fecundação de autógamas mesmo, porque elas foram evoluídas para esse intuito, né? Foram domesticadas para esse intuito. Mas pode sim ser usado métodos de alógamas. Mas como que você determina o sistema reprodutivo de uma planta? Primeiro, se avaliar a flor, se ela é perfeita, se ela é imperfeita. No caso das flores hermafroditas, né, ou perfeitas, se elas são alógamas ou autógamas. A estrutura da flor e a biologia floral dela. Você verifica a polinização, se tem presença de insetos, porque a alogamia também é favorecida pela presença de insetos, que eles levam pólen de uma flor para outra. E a presença de pólen antes da abertura floral. Se tem pólen antes dela abrir, ela pode ser autógama, certo? No caso que a gente tinha falado da cleistogamia. E a produção de sementes. A planta isolada, se ela produz sementes ou não. No caso da maioria das alógamas, elas não produzem sementes. O milho é uma exceção, por exemplo. Mas se produz semente, ela pode ser autógama ou alógama. Mas na maioria das vezes, autógama. E a autofecundação forçada, no caso de alógamas, você tem essa expressão de caracteres ruins, que a gente tinha falado anteriormente, da depressão endogâmica. Porém, nem todas manifestam. Então, como que você determina o sistema reprodutivo? Primeiro, você avalia a flor. Aí, a partir daquele material, você isola ele, para ver se vai formar semente ou não. Que nem a gente tinha falado anteriormente, a maioria das alógamas não formam sementes. Então, você tem um pressuposto de que, se formar semente, eu tenho certeza que ela é autógama. Mas eu não tenho tanta certeza, assim, se ela é alógama. Formou semente? Beleza. Aí eu pego essas sementes para avaliar os descendentes desse genitor, a partir do comportamento dele, do desempenho. Se teve depressão endogâmica, ela é alógama. Se não teve, ela é autógama. Ou você pode usar também marcador molecular para ver se ele está em homozigose ou heterozigose. A taxa de fecundação cruzada, no caso da soja, ela não deve ser superior a 1%. Embora, sim, o tolerado para as autógamas é aquela taxa de 5%. E essa taxa que a gente fala que não deve ser superior a 1% é para evitar a contaminação de plantas. Aí as plantas com características de genes recessivos, no caso da flor branca na soja, devem ser plantadas perto das características dominantes. No caso, a flor roxa. Aí aqui embaixo a gente tem um cruzamento da soja com a flor branca, que é o gene recessivo, e a soja com a flor roxa, que é o gene dominante. Caso ocorra essa fecundação cruzada, você consegue marcar qual que é a taxa que está sendo feita. Então, esse é um teste. Você coloca flores recessivas e flores dominantes, plantas com flores de cada tipo desse, né? E verifica qual que é a taxa que você tem naquele determinado experimento. Então é isso, galera. Muito obrigada.
mais uma vez pela atenção. E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Procura o pessoal do Prossiga, a gente salva vocês, procura os monitores. Vai dar tudo certo. Muito obrigada.